Salve, salve, meus camaradas! Belezinha? Tranquilidade? Tá sentado? Tá relaxado para assistir a essa aula? Eu espero que sim. Quero ver você nervoso, não quero ver você estressado, quero ver você tranquilo, relaxado, disposto, porque eu tô pipocando, irmão. Eu tô cheio de disposição e quero que você também esteja. Tranquilão? Beleza? Dormiu bem? Chegou bem em casa? Então, toma aquela aguinha, respira bonito e aperta o play, vamos que vamos, partir para dentro deles, beleza? CESP é o nosso alvo. Ah, Pestana, eu tenho medinho do CESP. Fala sério, né, irmão? A gente já viu que o CESP tem algumas questõezinhas que podem complicar a sua vida, mas a maioria segue um padrão, e esse padrão, se você conhece, você manda ver e não tem mistério. Tranquilidade? Beleza? Então vamos empurrar tudo, hein, parceiro? Com vontade de ir com força, quebrando tudo, a banca, vamos quebrar essa banca. Beleza? Tranquilidade? Vamos nessa. Pega aí na telinha, vamos trabalhar hoje concordância, um assunto que cai frequentemente na prova do CESP, como você vai ver, e não tem tanto mistério assim, tá? Vem comigo, olha pra telinha, vamos nessa. Que hoje eu tô cheio de disposição, tô falando até besteira, né? Vamos lá. CESP-NB, Instituto Rio Branco, Diplomata 2012. Vamos trabalhar só concordância, hein? Durante algumas aulas. Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui, vermelha, pá. Olha aí, coisa linda. Vamos que vamos. Diplomata 2012, questão fresquinha. Número 1. No período, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço. O particípio do verbo perder, empregado em estrutura de indeterminação do sujeito da oração, poderia, conforme regra de concordância nominal, estar na forma masculina, regra da qual, no entanto, a obra literária prescinde, dada a liberdade que preside a criação artística. Olha para mim, que enunciado bonito, né? O cara que criou isso aqui, ele estava com vontade de fazer uma questão, né? Aí o cara foi, garboso, bababá, preside, prescinde, bababá. Meu camarada, fala sério, né? Isso aqui é língua portuguesa, uma língua que tu fala desde que você nasceu. Não tem mistério nenhum aqui. Basta você saber um pouquinho de gramática para resolver essa questão, beleza? Eu e o Madruga vamos resolver essa parada agora. Vamos que vamos, olha para a telinha, vai. Telinha, só telinha, hein? Vamos lá. No período, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço. O particípio do verbo perder, tá aqui, ó. Empregado em estrutura de indeterminação do sujeito, tá aqui, ó. Por que eu sei que isso aqui é indeterminação do sujeito? Parceiro, o verbo viver é intransitivo, está na terceira pessoa do singular. Esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Mas é assim mesmo que se vive. Mas é assim mesmo que alguém vive. Quem vive? Sei lá, pô. Sujeito é indeterminado. Lembra desse bisuzinho que eu te dei na aula de sintaxe? Show de bola. Vamos que vamos. Vamos lá. O particípio do verbo perder, empregado em estrutura de indeterminação do sujeito de oração, poderia, conforme regra de concordância nominal, estar na forma masculina. Ou seja, no lugar de perdida, eu poderia colocar perdido. Na verdade, olha para mim. Toda vez que você quiser colocar um adjetivo, ou toda vez que você quiser colocar um particípio caracterizando o sujeito indeterminado nessa estrutura, com partícula de indeterminação do sujeito, meu camarada, o particípio ou o adjetivo ficará no masculino singular. Só que olha o detalhe, olha para a telinha de novo. Aí o cara diz, regra da qual, no entanto, a obra literária dispensa ou prescinde ou descarta, dada a liberdade que preside a criação artística. Olha para mim de novo. Toda vez que um poeta, toda vez que um escritor, uma escritora faz uma obra literária, uma obra poética, ele tem licença poética. O que seria licença poética? É o seguinte, por exemplo, existem pessoas que têm licença para matar. Tem licença para portar arma, tem licença para dirigir. O que é isso? É como se você tivesse uma liberdade, uma licença, uma escusa para poder fazer determinada coisa. Então, o poeta, o escritor, a escritora tem liberdade para transgredir a norma culta, para escrever da maneira como quer. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, eu acho que eu não me esqueci disso não, eu acho que é isso mesmo. Essa questão eu tirei e o texto, se eu não me engano, é uma autora,
ou é uma narradora. Enfim, o fato é o seguinte, como se trata de uma autora, de uma narradora, o particípio é colocado no feminino singular. Por quê? Para se referir a essa narradora ou a essa autora, a pessoa que está narrando o texto. Então, na obra literária, é possível você brincar com a norma culta. De acordo com a norma culta, ok. Masculino, singular, se referindo ao sujeito indeterminado. Mas, como se trata de uma obra literária, eu tenho aqui o particípio concordando com a narradora, que é feminino singular. Beleza? Então a questão está certa? Certíssima. Anota aí, ó. Número 1, certíssima. Vamos para a número 2. Tá vendo aí na telinha? O número 2? Tá vendo aí na telinha? Tá bonito? Então vamos lá. Olha só para a telinha agora, hein? Não quero você olhando para mim nessa imagem, não. Vamos lá. SESP-PNB, Polícia Federal, Agente, 2012. Mais uma questão fresquíssima. Falando em fresquíssima, que tal um gole d'água, hein? Calma aí que eu vou tomar um gole d'água. Vamos que vamos. De vez em quando é bom para a garganta, lubrificar, o fonoaudiólogo falou para mim que isso é importante, aquela coisa toda, bababá. Número 2. No período. Nesse caso, puxar a corda, afiar a faca ou assistir à execução seria simples. Como o conector ou está empregado com sentido aditivo, será que o conector ou está empregado com sentido aditivo? E não de exclusão, ou seja, e não com sentido de exclusão? Será que ele não está com sentido de exclusão? A forma verbal do predicado seria simples, poderia, conforme faculta a prescrição gramatical, ter sido flexionada na terceira pessoa do plural, seriam. Parceiro, para tudo, olha para mim, eu e você, presta atenção. O conectivo ou, a conjunção alternativa ou, pode indicar adição? Pode ter sentido aditivo? Até pode. Até pode ter sentido aditivo. Isso é verdade. Por exemplo, eu digo assim, ó, o Flamengo ou o Vasco são ótimos times cariocas. Se eu digo isso, o Flamengo ou o Vasco são ótimos times cariocas, eu estou dizendo que ambos são ótimos times cariocas. Tanto isso é verdade que o verbo ser fica no plural. O Flamengo ou o Vasco são ótimos times cariocas. Ou seja, ambos, os dois, são ótimos times cariocas. Beleza? Então o ou dá a ideia de adição. O Flamengo e o Vasco. Esse ou dá a ideia de adição. Isso é verdade e o verbo fica obrigatoriamente no plural. Não tem esse papo aqui que o cara falou, não. Ah, faculta a concordância. Pode ficar no plural. Conversa fiada, irmão. O verbo vai ficar no plural quando o ou tem ideia de adição. Beleza? Show de bola? Maravilha. Agora, o ou normalmente dá ideia de exclusão. Concorda comigo? Porque, por exemplo, eu digo assim, ó, o Flamengo ou o Vasco ganhará o Campeonato Brasileiro. Os dois podem ganhar o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo? Claro que não, pô. Claro que não pode. Ou é um, ou é outro. Então há uma ideia de exclusão. Se o Flamengo ganhar, o Vasco não vai ganhar. Se o Vasco ganhar, o Flamengo não vai ganhar. Beleza? Tranquilidade? Torçamos para o Mengão, né, parceiro? Volta para a telinha aí. Vamos lá. Olhando a telinha, a gente descobre o seguinte. Observe. Nesse caso, puxar a corda, afiar a faca ou assistir à execução seria simples. Percebe que o verbo está no singular? Sabe por que o verbo está no singular? Porque esse ou dá a ideia de exclusão, sim. Ele não dá a ideia de adição, dá a ideia de exclusão. Porque, ó, puxar a corda ou afiar a faca ou assistir à execução, percebe que é uma coisa ou outra. Percebe que uma coisa anula a outra, um fato anula o outro, um fato exclui o outro. Esse ou indica exclusão, o verbo tem que ficar no singular, obrigatoriamente. Então, a questão número 2 está wrong. Errada. Beleza? Tranquilidade? Vamos que vamos. Concordância, fragmento de texto. Tá vendo aí na telinha? Questão número 3? Tá tudo certo? Show de bola. Olha para mim aqui, pro meu rostinho bonito. Meu camarada, tá tudo bem até agora? Tranquilo? Concordância? Beleza? Estamos aí trabalhando questão 1, concordância nominal, questão 2, concordância verbal. Você viu que não é tão difícil assim. Beleza? Vamos cair dentro de concordância, hein? Vamos lá, questão número 3. Olho na telinha, ainda coçadinha no nariz de leve.
ainda em cima da prova de agente. Vamos lá. Fragmento de texto. Que fortalezas seguras, que duro peso de algemas, que profundas sepulturas nascidas de vossas penas. Número 3. No verso 23, que é esse aí, a forma verbal nascidas, apesar de referir-se a todas as expressões nominais que a antecedem, para tudo, para. Tá errado, cara. Pô, pelo amor de Deus. Meu camarada, olha de novo o fragmento de texto. Olha que afirmação absurda que o cara fez. Olha de novo o fragmento de texto. Que fortalezas seguras. Percebe que o adjetivo seguras está caracterizando o substantivo fortalezas? E concordando em gênero e número, feminino plural? Beleza. Que duro peso de algemas. Percebe que o adjetivo duro está caracterizando o substantivo peso, ficando no masculino singular, concordando em gênero e número? Beleza. Que profundas sepulturas nascidas de vossas penas. Percebe que o adjetivo nascidas está caracterizando o substantivo sepulturas? Sepultura. Me empolguei aqui. Sepulturas. Então, o adjetivo nascidas está caracterizando, concordando em gênero e número, no feminino plural com sepulturas? Então, meu camarada, olha de novo, questão número 3. No verso 23, a forma verbal nascida, apesar de referir-se a todas as expressões nominais que a antecedem, pô, ridículo isso, cara. Tá errado, risca isso, troço horroroso. Afirmação bunda. Nascida está se referindo a sepulturas, ponto final. Aí o cara diz assim, concorda apenas com a mais próxima. Claro, pô, que concorda apenas com a mais próxima. Mas não se refere a todas as expressões nominais que antecedem, conforme faculta a regra de concordância nominal. O cara aqui fez um samba do crioulo doido, tá, parceiro? O que ele quis dizer foi o seguinte, olha pra mim. O que ele quis dizer foi o seguinte. Lembra daquela regrinha de concordância nominal? Que quando o adjetivo vem depois do substantivo, com função de adjunta de nominal, ele pode concordar com os dois termos anteriores, com dois ou mais substantivos anteriores, normalmente ficando no masculino plural, se um desses substantivos for masculino, ou o adjetivo que vier depois desses substantivos pode concordar com o termo mais próximo. Lembra disso? Vou te dar um exemplo. Olha aí para a telinha. Novo slide, vamos lá. Preste atenção. Eu digo assim, quer ver? Ó? Comprei... Vou dar um exemplo aqui idiotinha, só para você entender rápido, para a gente partir para outra questão. Comprei carros e casas belos. Belos é um adjetivo que está concordando com carros e casas. Percebe que o adjetivo belos está concordando no masculino, eita, déjà vu, né? Rolou aqui uma mixagem. No masculino plural, porque concorda com dois substantivos anteriores, um masculino e o outro feminino. Então ele fica no masculino plural. Agora, também é possível você fazer assim, quer ver? Ó? Comprei carros e casas belas. O adjetivo pode concordar só com o termo mais próximo. Beleza? Isso é possível. Aí o cara fala sobre essa regra na questão 3, beleza? Só que ele mistura tudo. Porque ele diz que esse adjetivo aqui, nascidas, está se referindo a todos os substantivos anteriores, mas pode concordar com o mais próximo. Isso não é verdade, porque o adjetivo nascidas só está se referindo ao termo imediatamente anterior. Ponto final. Cada adjetivo está caracterizando o seu substantivo. Beleza? Então, número 3, errada. Próxima questão. Vamos que vamos. CESP-UNB, TCDF, Auditor de Controle Externo, 2012. Olha aí, ó. Tive o trabalho absurdo de selecionar as questões de 2012. Não caga na minha cabeça não, parceiro. Por favor, preste atenção no que eu vou te falar, hein? 2012, estamos aí. Fragmento de texto, questão de nível superior, aparentemente boladona. E você vai ver que é bunda. Fácil demais. Vamos lá. O fim da Idade Média, no século XV, e o ressurgimento representaram... Aí o cara diz assim, ó, número 4. A forma verbal representaram
está no plural para concordar com o sujeito composto da oração, cujos núcleos são fim, século e ressurgimento. Meu camarada, olha para mim. O cara te chamou de burro aqui. O cara está dizendo assim, erra aí, ô seu burro. Aí eu te pergunto, você é burro? Não. Você se ligou na afirmação do CESP? Claro. Meu camarada, como é que o cara cria uma questão dessa, rapaz? Para te sabotar, pensando que tu é burro? Tu vai errar uma questão dessa? Tu é maluco? Claro que não. Questão mole. Fácil. Olha de novo para a telinha, vai. O fim da Idade Média, no século XV, parceiro, no século XV, é um adjunto adverbial de tempo. Aí o cara diz que o substantivo século, que é núcleo do adjunto adverbial de tempo, faz parte do sujeito composto. Por isso que o verbo representar não está no plural. Só que o verbo representar está no plural porque eu tenho um sujeito composto cujos núcleos são apenas fim e ressurgimento. Lê de novo, vai. O fim da Idade Média e o ressurgimento representaram, beleza? Estes são os únicos núcleos do sujeito composto. No século XV, é um adjunto adverbial de tempo, o cara tentou te dar uma pernada, não conseguiu, você deu um tchac-tchac-tchurug, um Hadouken, um shoryuken nele e, parceiro, marcou errada e saiu para o abraço. Próxima questão, vamos lá. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Em 16 minutos, 17 minutos praticamente, nós fizemos 4 questões. Isso significa que, se eu sei ainda fazer conta, foram 4 minutos e pouquinho para cada questão. Isso comentando a questão, beleza? Eu falo, leio o enunciado, raciocino com você, coloco o exemplo, comento a questão. Percebe que pode ser mais rápido do que isso no dia da prova? Porque no dia da prova, você não tem que explicar nada para ninguém. É você a prova. Continua olhando para mim. Continua olhando para mim. É você a prova. Aí você tá lá olhando para a prova e vem a questão, aí tu lê rapidinho. Se você tiver treinado, né, tarimbado, lê rapidinho, raciocina com os seus botões, não é isso? Pam, pam, pam. Parceiro, em 2 minutos você resolve uma questão dessa. Como você está vendo, concordância no CESP não é difícil. Lembra o tempo que eu perdi dando aula de sintaxe? Lembra o tempo que eu perdi falando de coesão? Que são assuntos que caem muito na prova do CESP e são assuntos um pouquinho mais difíceis. Concordância é difícil, pelo que você está vendo? Não, não é difícil. Então, meu camarada, faz com calma, sem pressa, mas você também não vai perder 4 minutos numa questão. Eu quero que você perca no máximo 2 minutos numa questão. Beleza? Começa a treinar isso. Começa a praticar isso. Tudo bem? Vamos que vamos? Próxima questão, olha para a telinha. CESP-UNB, Polícia Civil Ceará, Inspetor 2012. Olha aí, ó. Sempre pintando uma questãozinha de concordância. Então esteja preparado para cair concordância na sua prova, hein, maluco? Number 5. No trecho, é verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. O emprego da forma verbal singular é justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Por pestana, essa questão já foi abordada na parte de sintaxe. Mas essa questão é a mistura de sintaxe com concordância. Então, eu peguei ela de novo, porque você também trabalha a noção de concordância nela, ok? Vê se isso não é verdade. O cara está falando sobre o emprego da forma verbal singular justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Olha para mim de novo. O que é concordância verbal? Não é quando o verbo concorda em número, pessoa com o sujeito? A questão está falando de concordância também. Além de falar de sujeito, que tem a ver com sintaxe. Beleza? Tranquilo? Concordância verbal é quando o verbo concorda em número, pessoa com o sujeito. Toma cuidado com esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é muito frequente em prova do CESP, prova da ESAF, FCC, que são as principais bancas. FGV cai muito. O cara coloca
o verbo, no singular, quando o sujeito dele é oracional. Ou seja, quando o sujeito dele está em forma de oração, o verbo fica no singular. Beleza? Tranquilo? Agora, só toma cuidado com um detalhe. Só toma cuidado com um detalhe, que eu vou te falar agora. Quando o sujeito vem em forma de oração, o verbo da oração principal vai ficar na terceira pessoa do singular sempre. Ponto final. Agora, e se vierem duas orações com função de sujeito? Aí o verbo vai ficar no singular ou no plural? Pestana, como assim? Olha aí para a telinha, vou abrir um slide aqui, depois eu volto para a questão 5, ok? Então relaxa, observe só esse exemplo. Eu digo assim, ó. Construir casas e reformá-las é muito prazeroso. Para algumas pessoas, né? Porque eu não sei nem trocar uma lâmpada. Mas tá tranquilo. Vamos lá. O que é muito prazeroso? Construir casas e reformá-las. Não é isso? Construir casas e reformá-las é muito prazeroso. Note que eu tenho um sujeito oracional. Por que esse sujeito é oracional? Por que o sujeito é oracional? Porque eu tenho verbos. Verbos. Ou seja, toda vez que o sujeito tem como núcleo um verbo, eu digo que o sujeito é o quê? Oracional. E aí o verbo fica como? Na terceira pessoa do singular. Não é verdade? Não é isso? Muito bem. Construir casas e reformá-las é muito prazeroso. Ou seja, isso é muito prazeroso. Tranquilo? Beleza? Fica ligado nessa regra, hein? Quando o sujeito for oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Fica ligado nisso. Vou te dar outro exemplo aqui rapidinho. Quem lê sabe mais. Falando nesse tipo de estrutura, quando o sujeito oracional, olha aí, ó, é oracional o sujeito porque tem um verbo, né? Ok. Quando o sujeito oracional foi iniciado por quem, alguns gramáticos, como Luiz Antônio Sacconi, diz que essa vírgula aqui é facultativa. Quem lê, vírgula, sabe mais. Ué, mas entre sujeito e verbo, eu posso ter vírgula? Bem, esse tipo de sujeito iniciado pelo quem, sujeito oracional, né, iniciado pelo quem, e que tem um verbo, a vírgula aqui é facultativa, de acordo com o gramático Sacconi. Mas vamos tirar a vírgula aqui, porque a aula não é de pontuação. Vamos lá. Quem lê sabe mais. Observe que esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito dele é um sujeito oracional. Ou seja, é um sujeito que tem como núcleo um verbo. Beleza, Malu? Show de bola. Volta aí para a questão número 5. Deixa eu trocar aqui a corzinha da caneta para ficar bonitinho. Foi. No trecho, é verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. O emprego da forma verbal singular justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Isso não é verdade. Porque o sujeito, lembra quando eu falei lá na aula de sintaxe? O sujeito é essa oração aqui, ó. É verdade que é verdade isso. Ou seja, isso, sujeito, é verbo, verdade, predicativo do sujeito. Beleza? Então, toda essa oração entre colchetes aqui, meu camarada, é o sujeito desse verbo aqui. Vamos lá, a pergunta é muito simples, olha para mim. É verdade que ele vai voltar. Aí eu pergunto para você, o que é verdade? Qual é a resposta que você me dá? Que ele vai voltar. Então, que ele vai voltar é o sujeito do verbo. Tranquilidade? Beleza? O verbo fica na terceira pessoa do singular, não se esqueça disso. Próxima questão, vamos que vamos. Olha aí para a telinha, CESP-UNB, BRB, Analista de Tecnologia da Informação, 2011. Acabaram as questões de 2012, porque eu não encontrei mais. O fato é, caiu pelo menos uma questão nas provas que eu encontrei. Isso significa que na tua prova vai ter lá uma questãozinha de concordância. Fragmento de texto.
Comparada com o patamar de 0,05% destinado, 8,76% da despesa são destinados. Número 6. Os vocábulos destinado e destinados concordam, respectivamente, com os numerais indicativos de porcentagem que os antecedem, 0,05% e 8,76%. Parceiro, que maldade que o cara fez contigo. Que maldade. Porque você pensa assim, quer ver? Olha que maldade. Questão maneira, pegadinha. Eu gosto de questão assim, pegadinha, me amarra. Olha o que o cara fez. O cara disse que o adjetivo destinado só está no singular porque está concordando com esse numeral aqui, percentual. Só que isso não é verdade. O problema é que você lembra da regra de numeral percentual, que é a seguinte. Tanto o verbo quanto o adjetivo concorda com esse número aqui, né? Que é a parte inteira. 0 leva o adjetivo ou o verbo ao singular. Então, aparentemente estaria certo, né? Ok. Destinados está no masculino plural por quê? Está no masculino plural porque, supostamente, né? Vamos deixar o ar de dúvida ainda. Está concordando com a parte inteira aqui. Beleza? O 8. Tranquilo? E aí, por isso, está no plural. Aí, olha para mim. A princípio, isso é verdade. Só que tem um detalhe, que você talvez não tenha percebido. Leia de novo, com calma, o enunciado. Vai. Os vocábulos destinado e destinados concordam, respectivamente, com os numerais indicativos de porcentagem que os antecedem. 0,05% e 8,76%. O destinados até concorda com 8,76%, por isso fica no plural. Agora, o destinado, no masculino singular, concorda não com esse numeral percentual. O destinado concorda com patamar. Ué, Pestana, mas está certo, está no masculino singular. Eu sei, mas o cara diz no enunciado que o adjetivo destinado, meu camarada, está concordando com 0,05%. E isso não é verdade. Comparada com o patamar de 0,05% destinado, o que é destinado? O patamar. Beleza? Então esta questão está errada. Olha a maldade no coração do guerreiro, parceiro. Que maldade. Errada, segundo o gabarito oficial. Vamos que vamos. Questão número 7. Parceiro, vamos fazer o seguinte. Dá aquela pausa, não é isso? Dá aquela esticada, aquela espreguiçada linda. Não é isso? Pronto. Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta. Valeu.